Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, a palavra de Deus diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Agora preste atenção nesse versículo 27, amém, irmãos? Esse é o versículo forte. Amém. Versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Santo Deus, Santo Jesus, Espírito Santo, neste momento nós te pedimos, Pai, que o Senhor se mantenha presente, que o Senhor me conduza, que o Senhor conduza para os nossos ouvidos a ter um entendimento racional, que essas sementes que serão plantadas agora, Pai, Pai, que esteja sido plantada uma semente de reverência nos ouvidos dos meus irmãos, que eles possam estar atentos ao que o Espírito Santo diz à igreja, porque eu não tenho nada para dizer, mas somente o Espírito Santo, ele tem anseio a exortar e a corrigir o templo que ele habita. Amém. Por isso eu te peço, Senhor, te peço permissão para ler a tua palavra, para esmiuçar a tua palavra. E peço, Pai, que os meus queridos irmãos tenham reverência, porque esse livro é um livro santo, e este momento é um momento santo, porque o Senhor falará aos nossos corações. Desde já eu te agradeço pela última vez que estarei levando a palavra em 2015, nesse ano, e agradeço e engrandeço o teu nome pela vida dos ouvintes, que aonde eles estiverem, eles estejam com a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Vamos dar continuação à palavra. A palavra aqui, 1 Coríntios 9, 24 ao 27, a palavra de Deus aqui, a minha introdução, ela está aqui falando atleta de Cristo. Amém. Eu não sei qual a sua introdução, eu não sei o que está dizendo na sua Bíblia, mas na minha está dizendo aqui na introdução, o atleta de Cristo. Por isso eu fiz o Espírito Santo me levou a uma mensagem ao qual diz: o atleta de Cristo e o atleta do mundo. Amém. Por isso eu desejo graça e paz aos meus irmãos. Então estaremos entrando na palavra. A palavra de Deus nos mostra, através do apóstolo Paulo, maior doutrinador de toda a Bíblia, guiado pela Trindade Divina. Ele nos mostra aqui nesse capítulo a diferença de um atleta cristão e de um atleta do mundo. E dentro desse texto, eu te convido a uma comparação. Como os atletas do mundo agem? A que são submetidos? Como tratam o alvo a ser alcançado?
e também a nós, os atletas de Cristo. Neste texto nós vemos a clareza das palavras do apóstolo e nós vemos que ele é objetivo na sua comparação. Então, através desse texto, apresentarei alguns atletas do mundo, independente do que praticam. Aqui veremos como alguns deles se preparam para alcançar o alvo, seja medalha, troféu, status ou a própria fama. É bem na cara que existem diversos personagens, mas nem todos se destacam ou nem todos têm êxito nessa jornada. Então nós vemos que na nossa atualidade, os nossos atletas do mundo são Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, como acima da média no futebol. Tivemos também Michael Phelps, Thiago dos Santos, César Cielo, na modalidade natação. Também tivemos Daiane dos Santos, Diego Hipólito, na ginástica, entre outros esportes e modalidades que são diversas. Aleluia! Mas dentro desses que foram citados, irmãos, eu quero falar sobre um dele, sobre um que me chama a atenção entre algum desses citados. O que me chama a atenção é o ex-nadador Michael Phelps. E hoje eu irei usar a vida dele para nos exortar e nos alertar de que precisamos melhorar a nossa carreira e nos aperfeiçoar em cima dessas ideias aqui impostas. Amém? Aleluia, então vamos lá. Michael Phelps, nadador norte-americano, considerado um dos maiores atletas de todos os tempos. Já quebrou 37 recordes mundiais e conquistou o maior número de medalhas de ouro. 8 medalhas olímpicas em uma única edição, sendo elas todas de ouro. Phelps se tornou o primeiro nadador do mundo a conquistar o título olímpico 3 vezes consecutivas na mesma especialidade a nível individual. Isso quer dizer, irmãos, que ele nadou sozinho, não foi uma prova em equipe. Phelps alcançou 19 medalhas olímpicas, batendo o recorde que era de uma soviética, Larissa Latynina, que também era uma lenda com 18 medalhas olímpicas. Então Phelps se tornou o atleta mais medalhado do mundo, o atleta mais medalhado da história de uma Olimpíada. Então nós vemos aqui que Phelps é um mito a ser batido, um assombro a todas as expectativas. Então, eis a pergunta a qual eu inicio o nosso mergulho na palavra. Como Michael Phelps conseguiu todos esses feitos? Como ele por 12 anos conseguiu estar no topo? O que esse homem tinha de diferente? Aleluia!
Então vamos lá, irmãos. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês: a dieta de Phelps. Michael Phelps consumia cerca de 12.000 calorias por dia. Isso, se você quiser pesquisar na sua casa no Google, isso significa que Michael Phelps consumia 5 vezes mais que um homem normal. Phelps consumia 12.000 calorias por dia, 5 vezes mais que uma pessoa normal. Aleluia! Segundo, Phelps treinava 6 horas por dia. 6 horas dentro de uma piscina. 6 dias por semana durante 12 anos. Phelps dizia: minha vida é comer, nadar e dormir. Comer, nadar e dormir. 1 Coríntios 9:25. O atleta que corre de todo se abstém, só que para ganhar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Amém? Para ganhar o ouro, Phelps abriu mão de tudo: dieta, sono, relacionamentos, amigos. Ele abriu mão de tudo pelo ouro. Aleluia. Mas eu e você temos que abrir mão pela eternidade. Phelps abriu mão de um relacionamento, de seus amigos, pelo ouro, pela uma coroa corruptível. Aleluia. Então eu quero dizer para vocês aqui, qual seria a nossa dieta? Qual seria a dieta do cristão? Se você quiser anotar, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Amém? O pão é para corrida física, a palavra para corrida espiritual. O pão, Michael Phelps, a palavra, eu e você. Aleluia. Por isso eu venho te perguntar aqui, irmãos, nessa noite: quanto você se alimenta da palavra para sua corrida? Quanto da palavra você digere todos os dias para combater esse combate terrível? Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades. A nossa luta é contra o espiritual, contra as coisas espirituais. Amém? Aleluia. Então nós vemos aqui a nossa dieta, a dieta do cristão, a palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem. Então, amém, irmãos? Então, vamos para o segundo princípio. Qual seria o nosso treinamento? Nós vemos aqui que Michael Phelps, ele treinava 6 vezes por semana, 6 horas por dia, 6 horas de uma raia a outra, 6 horas dentro de uma piscina, uma vida colocada, uma vida submissa à piscina, uma vida submissa ao ouro. Amém?
Então qual seria o nosso treinamento para combater esse bom combate? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, se você puder anotar no seu tablet, no seu papel, no seu celular. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus exorta aqui, Paulo exorta Timóteo dizendo: Timóteo, rejeite as fábulas profanas. E aqui Paulo diz: exercita-te a ti mesmo na sua piedade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Exercita-te a ti mesmo a tua piedade. Paulo está exortando a Timóteo aqui dizendo: se você quer combater o bom combate, exercita-te a ti mesmo na tua piedade. Exercita-te, Timóteo, a sua piedade. Sabe o que eu vejo aqui nesse texto, dentro da palavra piedade, irmãos? Consagração, santificação, devoção. Essa palavra piedade, ela significa amor pelas coisas religiosas, compaixão pelo sofrimento alheio, dó, misericórdia. Isso quer dizer que se você quer ser um líder de jovens, se você quer ser um líder de homens, se você quer ser um líder de mulheres, se você quer ser um líder de crianças, se você quer subir no altar, se você quer pastorear, você deve exercitar a sua piedade. Você deve exercitar a sua consagração, a sua santificação, a sua devoção. Você deve exercitar o seu amor pelas coisas religiosas. Você deve ter compaixão pelo sofrimento alheio. Você deve ter misericórdia. Amém. Eu não sei o que você pensa ao ver um mendigo na rua. Eu não sei o que você sente. Eu não sei se você exercita a sua piedade. Mas aqui eu quero dizer para você: se você quer combater um bom combate, se você quer ter vitória, se você quer ser um dia ser líder de algo, se você quer ser lembrado como Paulo, como Elias, como Daniel, como Davi, você deve exercitar a sua piedade. Você deve se consagrar. Você deve se santificar. Porque senão, irmãos, você irá sofrer. Você irá morrer espiritualmente. Isso que eu estou dizendo aqui não é brincadeira. Se você não exercitar a sua piedade, você irá morrer espiritualmente. Isso é palavra de Deus para a tua vida. Amém? Michael Phelps, ele treinava 6 vezes ao dia. 6 horas. 6 vezes por semana ele ia de uma raia a outra. Ele ia e voltava. Ele ia e voltava 6 vezes por semana durante 12 anos. E o que você tem feito? Amém? Como você exercita a sua vida espiritual? Será que você trabalha 8 horas por dia? Você fica de frente à TV 2, 3, 4, 5, 6 vezes ao dia e não dobra o joelho 1 hora? Você não exercita a sua piedade. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer espiritualmente. Daqui a algum tempo você não estará dentro da igreja, ou você será mais um dentro da igreja. Mais um que não soma, mais um que só consome a palavra, mais um que só suga o teu pastor, mais um que só suga o seu líder. Amém? Então vamos continuar.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios, se você quiser anotar, capítulo 15, versículo 33, a palavra de Deus diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Phelps, ele abriu mão de um relacionamento conjugal porque ele sabia que poderia afetar o seu desempenho. Ele abriu mão da balada, dos seus amigos. Você sabe qual que era a vida de Phelps? A vida de Phelps era uma comida, uma cama e uma piscina. Sabe quem eram os pastores de Phelps? Um técnico para avaliá-lo e um nutricionista. Porque sabe como é que era a vida de Michael Phelps? Isso você pode comer, isso você não pode. Você pode comer isso, você não pode comer aquilo. Sabe por quê? Porque para alcançar o ouro, você tem que se abster, você tem que se separar. Uma namorada pode comprometer a sua cabeça, Phelps. Então, por 12 anos, Phelps não se relacionou por causa do ouro. A palavra de Deus diz: um atleta que corre de tudo se abstém. Então, irmãos, tem que ter renúncia. Se você é um evangélico e você exercita a sua piedade, você tem que se separar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que andar com irmãos que não se corrompem, você tem que ser pastoreado, você tem que ser exemplo. Você tem que ser imagem e semelhança de Deus. Você tem que seguir os mandamentos. Você tem que servir. Você tem que aguentar a dor. Você tem que amar a Deus. A palavra de Deus diz: aquele que tem os meus mandamentos e me guarda, estes são os que me amam. Então, se você não exercita a tua piedade, se você não conhece os mandamentos de Deus, me desculpe, irmãos, mas você não ama a Deus. A sua boa vontade não te levará ao céu. Se a sua boa vontade te levasse ao céu, Jesus não precisaria ter morrido naquela cruz, porque nós vemos que em João a palavra de Deus diz: o verbo se fez carne. Então Cristo, ele se fez carne e osso por você. Sabe por quê? Porque a sua boa vontade não te salva. Você é pó perto de Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança de Cristo, mas se nós não temos os mandamentos de Cristo, nós não somos nada. Nós não amamos a Deus. Salmo 106, capítulo 8 diz: não obstante, Deus nos salva por amor do seu nome, para que o seu nome seja exaltado entre o nosso meio. Isso quer dizer o quê? Que Cristo, ele nos salva por amor do nome dele, não porque nós temos algo bom, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós temos algo que preste em nós, mas por causa do amor do nome dele, ele nos salva. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e me reduzo à submissão, para que depois de pregar os outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Sabe o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 9, 27? Paulo está dizendo aqui: antes me reduzo, antes me rendo a obedecer, antes subjugo meu corpo e me reduzo à submissão, para que depois de pregar os meus irmãos, eu mesma não venha a ficar reprovado. Amém? Você sabe o que isso significa?
significa que se você não exercitar a tua piedade, se você não se analisar primeiro, se você não melhorar primeiro antes de pregar o evangelho, se você não ser um exemplo para os seus irmãos, você será reprovado. Antes subjugo o meu corpo, antes eu julgo o meu corpo, antes eu me coloco à prova, antes eu me coloco no fogo, antes eu sangro os meus joelhos por amor a Cristo e me reduzo à submissão. Antes eu sirvo, antes eu dou a cara a tapa, antes eu sou o exemplo, antes eu oro por eles, antes eu jejuo por eles, antes eu amo a eles, para que depois eu não venha a ficar reprovado, para que depois, quando eu for levar o evangelho, para quando eu for anunciar o evangelho, eles não olhem para mim e dizem: quem é você? Quem é esse incircunciso? Antes me subjugo, antes me submeto, para que o diabo, ele não aponte o dedo na minha cara e diga: olha só, Cristo eu conheço, Deus eu conheço, mas você, nunca ouvi falar de você. É por isso que nós temos que nos subjugar. Nós temos que nos submeter. Michael Phelps, durante 12 anos, ele se absteve de tudo. Ele não teve namoradas, ele não saía pra balada, ele abriu mão da sua família por 12 anos para conquistar o ouro. Ele abriu mão de tudo, irmãos. Você abriria mão de tudo por Deus? Você teria coragem? Esse homem, ele é um homem do mundo. Por 12 anos, Michael Phelps conseguiu se abster de tudo para conquistar o ouro, para ser um mito. Esse homem é um absurdo. 37 recordes batidos, 19 medalhas de ouro em edições olímpicas. Não é qualquer campeonatinho. Não é o campeonato do SESI, não é o campeonato da prefeitura, não é o campeonato do estado, é o campeonato do mundo. Por 12 anos esse homem foi um mito, ele foi uma lenda. Ninguém bateu Michael Phelps. Por isso eu digo para você: o que acontece com você? Por que você não consegue? Se ele no mundo conseguiu, por que você não consegue? Essa história de preguiça, essa história que eu não consigo, a carne é fraca. Deixe de ser bastardo, deixe de ser promíscuo, deixe de ser iracundo, deixe de ser perverso. Por 12 anos Michael Phelps conseguiu. Por isso eu te digo, se abstenha. O atleta de tudo se abstém. O atleta esquece o ouro. O atleta de Deus, ele deixa para trás o trabalho, ele deixa para trás a família, ele deixa para trás as suas próprias vontades, por amor de Cristo. Eu não estou querendo dizer que você tem que abandonar a sua família. Eu não estou querendo dizer que você tem que deixar o seu trabalho. Eu estou querendo dizer que você tem que colocar Cristo como centro da sua vida, porque Cristo é santo. Se você até hoje estava brincando com Cristo, tome vergonha na sua cara, se abstenha, exercita a tua piedade, seja um exemplo. Se as pessoas apontam o dedo na sua cara dizendo: olha, você é isso, você é aquilo, se as pessoas elas te amaldiçoam, se o mundo diz que você não é capaz, se subjugue, se submeta, para que daqui uns anos, para que amanhã você não venha a ser reprovado. Dobre os seus joelhos, se consagre, ore,
porque Cristo é santo. Então, irmãos, então você terá êxito na sua caminhada. Se você, eu não sei quem é você que está me ouvindo, eu não sei se você é pastor, se você está afastado, eu não sei qual é o seu cargo, eu não sei se você é um jovem, eu não sei se você é um líder, mas o que eu quero dizer para você: acorde, Cristo é santo. Exercita a tua piedade, se subjugando, se submetendo, tendo amor pelas coisas de Cristo. Sabe o que isso significa? Sabe o que vai acontecer se você submeter a Deus? Se você orar 2 horas por dia, se você orar no mínimo 1 hora por dia, se você sangrar os teus joelhos, se quando o teu corpo falar levanta, deita, e você estiver ali por 1 hora matando a tua carne, sabe o que vai acontecer? Cristo será exaltado e Ele entrará naquele quarto e Ele fará de ti uma grande nação. Caso contrário, Phelps, uma coroa corruptível. Daqui uns anos, alguém baterá o recorde de Phelps e ele será esquecido. Mas eu estou aqui hoje para te lembrar, a nossa coroa está no céu. Estou aqui te exortando, porque eu não quero que você vá para o inferno. Amém? Aleluia. É isso que eu tenho a dizer para você. Você vai conseguir. Você vai vencer. Correndo assim, irmãos,